Boa tarde, gente, mais um vídeo no canal. Gente, vocês lembram que eu tinha falado pra vocês, já faz alguns meses, que a minha mãe tinha falecido, né? E a gente, porque assim, desde quando eu casei, eu morei... eu vou explicar um pouquinho a história pra vocês, tá? Pra vocês entenderem, senão vocês vão ficar meio perdidos. Ainda mais quem caiu de paraquedas no canal agora, quem vai estar começando a assistir a partir desse vídeo. Desde quando eu casei, eu fui morar pro interior de São Paulo, onde meu esposo, perto de onde meu esposo morava quando ele era solteiro, que era onde a empresa dele, ele trabalhava. E aí eu morei lá só por 8 meses, só que a gente tava pagando aluguel, aí tava passando um pouco de necessidade. E a casa da minha mãe, aqui no quintal, era 3 casas, né? Era a casa de cima, que é alugada, aí a casa... Na verdade é assim, são 3 casas. A casa da frente é a da minha mãe. Aí essa casa do fundo, que é onde eu moro, tava morando um tio meu, quando eu casei. E em cima, tava morando a minha irmã, né? Uma das minhas irmãs mais velhas. Aí o que acontece? Aí eu casei e fui morar lá pro interior. Mas como a gente tava passando um pouco de necessidade, pagando aluguel, aí até então, no começo, a minha mãe não tinha cedido a casa aqui pra gente, porque morava aqui um tio meu. Só que aí um tio meu que morava aqui, ele saiu daqui, e aí a minha mãe cedeu a casa pra gente morar aqui, né? Assim, sem pagar aluguel, de graça, só ajudar com as contas. Aí a gente veio morar, então nós moramos só 8 meses na casa de aluguel e veio morar aqui no fundo. Aí o que acontece? Aí, e na casa de cima, que era da minha irmã, um tempo depois, a minha irmã saiu daí e a minha mãe alugou, né? Mas no começo, quando eu vim morar, a minha irmã ainda morava aqui. Foi bem depois que ela saiu e a minha mãe alugou. E aí, o que acontece? Alguns meses atrás, eu postei um vídeo falando pra vocês que a minha mãe tinha falecido. E aí, os meus irmãos, a gente, né, juntou todo mundo e tal, fez uma reunião de família. E aí, a gente resolveu, meu irmão mais velho resolveu ceder uma das casas, ceder a casa. Na verdade, ele tava pensando em fazer assim, ceder uma das casas que ficasse vazia pra minha irmã, que tá pagando aluguel, que é a que morava em cima antigamente, quando eu vim morar aqui, em ceder pra ela vir morar. Aí o que acontece? Meu irmão, ele sugeriu de eu ir pra casa da frente, que é da minha mãe, e a minha irmã vir morar aqui na casa do fundo, né? Só que aí, a minha irmã, como ela, com o esposo dela e os filhos dela tal, tem 2 filhos dela que também já tem esposa, tem filhos, né? Ela já tem 2 netinhos e tal, mas eles pagam tudo aluguel e eles moram tudo junto. Então, ela precisava de uma casa maior para ela. E aí, então, só essa casa... porque meu irmão tinha sugerido de eu morar na frente. Só que só essa casa aqui do fundo, onde a gente mora, não ia caber toda a família dela, parece que ela falou que é 11 pessoas, se eu não me engano. E aí aqui, tanto a minha casa quanto a casa da minha mãe, é o mesmo tanto de cômodo. Aqui tem 2 quartos, tem cozinha e tem banheiro. Na casa da minha mãe também tem um quarto, cozinha e banheiro, só que de vez de ser 2 quartos, é um quarto e uma sala. Então é o mesmo tanto. Então aí... eles conversando, todo mundo conversando, resolveu fazer assim, pedir a casa pra inquilina. Aí o meu irmão falou pra mim, eu ir morar em cima, e a minha irmã ficar com a casa toda de baixo pra ela, que é a casa lá da frente, que era da minha mãe, mas aqui o fundo da minha casa, quebrar a parede e juntar tudo, que a família dela é maior. E eu vou pra casa de cima, né, com meus 2 filhos e meu esposo. Então, eu tinha gravado um vídeo pra vocês, falando assim, porque a minha irmã, o que acontece, ela vai vir pra cá, o contrato dela tá para vencer e ela vai vir em fevereiro, porque o contrato dela vai vencer. E aí, quando ela vir, a gente tem que se mudar para casa de cima, onde a inquilina tá, né, um mês antes, e a inquilina sair. Então, tá previsto para minha irmã vir em fevereiro. Então, até em janeiro, né, até metade de janeiro, começo de janeiro ou metade, a inquilina sai e a gente vai entrar na casa que a inquilina tá, que é lá em cima. E a minha irmã vai para casa da minha mãe e aqui no fundo onde eu moro. Então, eu falei pra vocês também que eu tava pagando um consórcio, meu esposo tá pagando um consórcio de casa pra gente, né? Então, o que acontece? A gente tá esperando sair a nossa casa, enquanto não sai, a gente mora aqui no fundo. E
se a nossa casa tivesse saído antes da gente ter que ir pra casa lá de cima, né, onde a inquilina mora, a gente ia sair da nossa casa e ir direto, sair dessa casa onde a gente mora, que minha mãe cedeu, e pra nossa casa própria. Mas se não sair, a gente vai primeiro pra casa onde a inquilina morava, lá em cima, e depois pra nossa casa própria. Então, nós vamos passar por 3 casas, né? Então, na verdade, já ia estar na 4ª, né? Quando a gente for pra nossa casa, porque a gente já fomos pra casa de aluguel. Mas, o que acontece? Eu falei pra vocês que eu ia mostrar a primeira casa que a gente mora hoje em dia. Aí, se acontecer de Deus preparar a nossa casa até mês que vem, que esse mês já foi, né? Porque é contemplação de carta de crédito. Esse mês já foi e a gente não foi sorteado a nossa carta. Então, só tem mais mês que vem. Se mês que vem for contemplado, a gente não vai precisar de ir pra casa de cima da inquilina, né? Que a inquilina mora, porque a gente tem que estar se mudando no máximo mês que vem, pra em fevereiro minha irmã vir. Se mês que vem for contemplado nossa carta, a gente vai direto pra nossa casa, nossa casa própria. Eu vou mostrar pra vocês a casa que eu moro hoje em dia e a casa que... aí depois eu mostro outro vídeo já na minha casa própria. Mas se não for contemplado, a gente vai ter que ir pra casa de cima, então vai ser 3 vídeos. Um vídeo da casa de agora, um vídeo da casa que a gente vai estar, né, que a gente vai pra inquilina, e depois um vídeo da casa própria. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a casa que eu estou morando atualmente, tá bom? Então, gente, vocês olhando por ali, ó, lá na frente é a garagem. Aí, ó, vou mostrar pra vocês aí melhor. Eu vou até lá na frente, vou mostrar desde a garagem pra depois a casa, pra vocês entenderem melhor. Aqui na frente começa a garagem. Aí tem um portãozinho ali, né, onde a gente entra, o portão da garagem, aonde entra o carro. Aí vem vindo aqui no corredor, aqui, ó, é a janela que era do quarto da casa da minha mãe. Aí vai vindo no corredor, vai vindo no corredor. Aí aqui é a janela da sala, que era da casa da minha mãe, e a porta da sala da casa da minha mãe. Aí aqui, ó, corredor, que é onde a gente passou. Aí essa escada aqui que sobe a primeira, vai pro lado, é a casa da inquilina, né? Subindo nessa primeira escada, aí a gente vai pra casa da inquilina, que é onde a gente vai morar. E nessa segunda escada aqui, que é lá no alto, que é a terceira casa, é a casa da minha irmã, que agora, como eu falei pra vocês, tinha só 3 casas, né? Que era a casa do corredor e a casa da frente, que é da minha mãe. Como eu falei pra vocês, antes só tinha 3 casas, que é a casa da frente, que é da minha mãe, a do fundo, que é a minha, e a casa da inquilina, que antes era da minha irmã mais velha. Mas da minha irmã mais velha, que agora tá pagando aluguel, que vai voltar e vai morar na casa da minha mãe. Só que depois de um tempo, a minha outra irmã veio morar pra cá, e aí ela fez a casa mais em cima, a última casa, que é aquela escada ali de ferro que vocês viram. Eu vou ficar na segunda escada e a minha irmã, ela fica na última, entendeu? E aí depois vai vindo aqui no corredor, vai vindo. Aí tem a janela da cozinha, né, na casa da minha mãe, a porta da cozinha. Aí vai vindo, aí passa por esse outro corredorzinho aqui. E aí agora começa a chegar a minha casa, que é a janela do quarto dos meus filhos e a porta da cozinha. Aí aqui, olhando assim, ó, no geral como que tá vendo? É aquilo que eu falei pra vocês. Aquela casa lá da frente, que era a casa da minha mãe, e mais essa casa do fundo, que é a minha casa aqui, que é onde a gente entrou, vai ficar tudo pra minha irmã mais velha, né? Que ela vai vir se mudar. E a gente vai ficar na casa, não repara a bagunça da louça. Aí vem a cozinha, né? Aí aqui, nesse quarto aqui, a luz tá apagada. É o quarto do meu filho mais velho e do meu bebê. Mas eles acabam nem dormindo lá, eles dormem lá em cima com a gente. Só fica as coisas deles lá. Então, assim, aí aqui a gente entra pela minha cozinha. Aí aqui vem o quarto dos meus filhos. Aí a gente sobe a escada. E aqui em cima tem o quarto e o banheiro. É como se fosse já tipo uma suíte, porque meu quarto já
Já o banheiro é do lado, que a luz está apagada. Aí já tem o quarto, né? E o banheirinho. Então, gente, é isso. Aí, como eu falei pra vocês, é meio confuso, mas é isso. Aí a gente vai ficar... Porque assim, no começo, morava a minha irmã, um pouco mais velha, porque não é a mais velha de todas, tem uma outra, mas é um pouco mais velha, morava na casa da inquilina, quando eu era solteira, né? E eu e a minha outra irmã, que mora lá em Simão, quando a gente era solteira, morava com a minha mãe, na casa da frente, né? Aí a minha irmã, que já era casada, essa mais velha, morava em cima. E aqui no fundo, né, onde eu moro, geralmente a minha mãe sempre fez assim, ela sempre, ou ela alugava, às vezes ela alugava, e às vezes quando ela não estava alugando, a casa estava vazia e alguém pedia da família para morar, algum tio, alguém que precisava, ela sempre ajudava para morar aqui no fundo. Então, quando eu casei, aí ficou a minha outra irmã, que tá morando lá em Simão, com a minha mãe, e a minha irmã, outra irmã mais velha, continuou na casa da onde a inquilina mora, né? E aí, aqui no fundo, tava morando meu tio, que minha mãe tinha deixado ele morar aqui pra ajudar ele. Mas aí depois ele saiu, a minha mãe viu que a gente tava passando necessidade, cedeu a casa, a gente veio morar aqui no fundo. E aí ficou a minha mãe lá na frente, continuou lá na frente, eu e meu esposo aqui no fundo, e a minha irmã mais velha lá em cima, né, naquela primeira escada. Só que aí depois ela acabou indo morar de aluguel. A minha irmã que mora nessa casa, que morava nessa casa da inquilina, foi morar de aluguel, né? Aí depois de um tempo a minha outra irmã, que é um pouco mais velha que eu, que aqui mora na última escada, ela veio pra cá, minha mãe deixou ela fazer em cima da casa de aluguel, ela deixou ela fazer uma outra casa, e aí o total no quintal ficou 4 casas, ficou a casa da frente, a casa daqui do fundo, que é a minha, mas a casa da inquilina e mais a casa da minha mãe. Então acabou ficando, mais a casa da minha irmã, então acabou ficando 4 casas, né? Então aí a gente tá morando aqui no fundo. Aí agora, em fevereiro, a minha irmã vai ter que vir pra cá, aí ela vai ficar com a casa da minha mãe, mas a casa aqui do fundo, pra ela ficou melhor fazer assim, porque aí é comer tudo no mesmo andar, aí é só quebrar a parede. Aí por isso que eles sugeriram da minha irmã ficar com a casa da minha mãe, mais a minha casa, né? E eu subi pra casa de cima, e a minha irmã continua na mesma casa, né? Mas se Deus preparar de sair a nossa casa antes, aí a gente já vai direto pra nossa casa. Então meu esposo e meu filho mais velho, nós estamos pedindo a Deus para Deus preparar nossa casa própria para o mês que vem, porque preparando o mês que vem a gente já vai direto para nossa casa própria, né? Aí vai ter que fazer só uma mudança, né? E também fora que aí como já vai ser para nossa casa própria, a gente já vai direto, a gente não vai mais ficar se mudando, só vai ser essa mudança e pronto, já vai ficar estabilizado em um lugar só, né? E aí menos assim, bagunça e tal. Agora, se Deus não preparar até mês que vem, aí a gente vai ser obrigado a ir pra casa de cima e depois aí vai ter 3 mudanças, mas a mudança da casa de cima e depois a mudança para nossa casa própria, seja o que Deus quiser. Mas a gente tá esperando a Deus, que Deus abençoe pra gente ir direto pra nossa casa própria, porque aí a gente vai ser a última mudança, já fica num lugar só, né? E se não for assim, aí eu gravei a minha casa aqui agora, tá meio bagunçadinho, não repara na bagunça. Depois eu vou, assim que a gente for para a próxima casa, eu gravo se for na casa de cima e depois, por último, a nossa casa própria. Mas se Deus preparar nossa casa própria direto, eu vou mostrar para vocês a nossa casa própria direto. Aí eu mostro primeiro como que a casa vai estar cruas, né? Quando a gente for visitar, sem os móveis, e depois já tudo arrumadinho, né? Eu vou mostrar, se vocês quiserem, eu faço gravação diária de mudança e tal. E depois eu mostro a casa já tudo arrumadinha, do jeito que a gente quer. Tudo no começo a gente vai se mudar com os nossos móveis que a gente tem mesmo, né? Simplesinho, velhinho e tal. E assim, conforme Deus for preparando a condição, a gente vai comprando tudo novo, né? Porque a gente nunca teve nossa casa própria
E assim, quando a gente casou, né, muitos móveis só a gente comprou, muita coisa a gente ganhou no casamento, que compraram, né, deram pra gente, né, os convidados, não, mas assim, como é mais de 10 anos casado, muitos móveis nossos, a gente já perdeu, já pegou outros, não novo, né, alguns usados e tal, mas assim, a gente não tem mais, a maior parte dos móveis, quando a gente casou, a gente não tem mais, né? Alguns tem, tá meio velhinho, e alguns a gente já trocou, porque é mais de 10 anos casado, né? Tem 13 anos. E a gente precisa renovar praticamente todos os móveis. Então, assim, no começo a gente não vai ter dinheiro de comprar tudo de uma vez, pôr tudo novo de uma vez, tudo, assim, tudo renovado de uma vez, tudo novo, né? De uma vez só. Mas a gente vai comprando aos poucos. Primeiro, quando eu arrumar a casa, eu vou mostrar pra vocês ela arrumada com os móveis velhos, né? Depois a gente vai comprando aos poucos, assim, Deus preparando e vai deixando a nossa casinha com a nossa cara, né? Do jeitinho que a gente quer, se Deus quiser. E também, que eu ia falar, eu acho que é isso mesmo. Então, gente, quem gostou do vídeo, curte, dá um like, põe um comentário, compartilhe para me ajudar, se inscreva no canal, dê sugestões de vídeo, tá bom? Me desculpa a demora para gravar esse vídeo, eu sempre ficava de gravar e nunca dava certo. E eu tinha que gravar, eu já gravei em cima da hora, por quê? Porque mês que vem a gente tem que estar se mudando, então se eu não gravasse antes, eu acabava não dando tempo de gravar, já não ia estar mais na casa e não ia dar para gravar mais. Então eu tenho que gravar antes de estar na casa, né? Porque agora, mês que vem, agora, né, tá nas mãos de Deus, nosso destino. Se Deus preparar a nossa carta de crédito até mês que vem, glória a Deus. Também não preparar, glória a Deus também, né? Porque em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Mas, se Deus preparar, vocês vão ver o nosso próximo destino já na nossa casa própria, se Deus quiser. Amém. Mas se não fosse assim, também for a vontade de Deus, o próximo casa, vocês vão ver a gente na casa que a inquilina mora aqui também, aqui no quintal, só que na casa de cima. Tá bom, gente? Quem gostou, quem ficou até o final, muito obrigada por ter paciência, por ter ficado até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!